Olá, crianças! Eu sou a Mulher Maravilha da Escola Giselda Vieira Belo e hoje eu vim contar uma história bem legal para vocês. Mas antes, vou apresentar minhas assistentes. Essa aqui é a Maria Maravilha. Oiê! E essa aqui é a Ana. Oi! Essa aqui é a Ana, porque ela não quis ser a Helena Maravilha, porque ela é dessas. A história que eu vou ler hoje para vocês é A Valente Princesa Valéria. Quem escreveu essa história foi João Paulo Vaz. E quem fez as ilustrações, que são os desenhos dessa história, foi Laerte Silvino. Essa aqui é a capinha do nosso livro. A Valente Princesa Valéria. Vamos descobrir se ela era valente de verdade? No reino escondido entre as montanhas, o lindo príncipe Horácio vivia aprisionado no castelo de uma bruxa dragão, que às vezes também se transformava em uma serpente. Era uma bruxa, era um dragão, era uma serpente, sei lá, era alguma coisa do sexo feminino que às vezes voava, às vezes rastejava, mas também podia virar uma fada com asas de borboleta, ou também uma menininha camponesa rechonchuda e bem tranquila, que distribuía deliciosas maçãs quando estava de bom humor, é claro. Ou maçã podres quando estava de mau humor. A bruxa se chamava Madraga. Na maior parte do tempo, assumia sua forma de serpente e saía passeando por ali. Podia até ser simpática se não estivesse zangada. Quando se zangava, passava de roxa para verde e soltava um pum tão fedido que vocês não podem imaginar. Um dia chegou a esse reino uma princesa corajosa que viajava para conhecer o mundo antes de se tornar uma rainha. Era a princesa Valéria, que chegou no seu cavalo lindo e saía cavalgando pelos castelos e pelas torres. Montada em seu cavalo rosa, ela já tinha cruzado 7 rios, atravessado 17 florestas, subido e descido 27 montanhas, quando passou em frente ao castelo da bruxa Madraga. A bruxa estava lá, vestida de camponesa, como se fosse tão boazinha. Não era um castelo tenebroso, como a gente imagina que seja o castelo de uma bruxa serpente. A princesa, que se chamava Valéria e não gostava muito de castelos, achou que aquele até que não era feio, só um pouco grande e antigo. Mas do que ela gostou mesmo foi do príncipe na janela do 2º andar. Tão bonito, os olhos negros pareciam 2 jabuticabas. E ele estava olhando para ela. Esse aqui é o príncipe que estava olhando para a princesa Valéria. Quer dizer, ela pensou que o príncipe olhava para ela. Na verdade, ele estava olhando para o cavalo dela, imaginando como devia ser bom poder andar pelo mundo num cavalo como aquele. Um cavalo enorme, forte, tão bonito. Como você se chama? Valéria perguntou. Horácio, respondeu o príncipe. E o seu cavalo? Qual o nome dele? O cavalo se chamava Cirus. Mas a princesa não gostou de o príncipe ter perguntado o nome do cavalo antes de perguntar o nome dela. Então respondeu apenas: eu me chamo Valéria. E o cavalo? Insistiu Horácio. Cirus.
Ele é muito bonito, deve ser bom andar nele. Quer dar uma volta comigo? Horácio arregalou os olhos. Claro que ele queria, mas ele não podia, estava preso, coitado. Logo se vê que você não é daqui. Não sabe que eu sou prisioneiro de uma bruxa dragão? Ora, uma das coisas que princesas corajosas fazem é salvar príncipes e aprisionados. Valéria não pensou duas vezes. Saltou do cavalo, empunhou a espada e bateu na porta do castelo. Abram aqui, eu quero tirar o príncipe Horácio daí. Abram aqui. Logo, a bruxa apareceu e disse: quem ousa bater no meu castelo? Quem ousa me incomodar? Madraga berrou lá de dentro. A princesa Valéria respondeu firme e forte: sou eu, a princesa Valéria, abra a porta agora. Não conheço nenhuma princesa, mas ainda mais com esse nome. O que você quer aqui? Eu quero salvar o príncipe. Eu quero que o príncipe venha andar comigo no cavalo. Quando a bruxa dragão ouviu aquilo, mas ela ficou muito brava. Soltou um pum tão fedorento, mas tão fedorento que quase matava a coitada da princesa Valéria. Ela nem abriu a porta, mas mesmo assim a princesa sentiu aquele fedor horrível. Pela janela mesmo, voou e caiu em cima da princesa. O príncipe Horácio se encolheu no canto da janela e fechou os olhos para não ver a princesa morrendo com aquele fedor de pum e ainda mais com outro dragão que estava soltando fogo pelo focinho. Mas além de valente, Valéria sabia lutar muito bem. A bruxa dragão cuspia fogo, dava rabanada, soltava pum, mas a princesa pulava de um lado e para o outro, tampava o nariz e não desistia um só minuto. A luta demorou mais de 1 hora. No final, a bruxa, cansada e toda espetada, fugiu voando para a torre mais alta do castelo. O príncipe ficou espantadíssimo. Ele nunca tinha imaginado que uma princesa pudesse ser tão corajosa feito a princesa Valéria. Vamos? Perguntou Valéria, batendo as cinzas do vestido e arrumando o cabelo meio chamuscado da luta. Estou descendo! Gritou Horácio. Finalmente ia poder conhecer o mundo e ainda por cima montado naquele cavalo maravilhoso, aquela princesa tão corajosa. Enfiou algumas roupas numa mochila e desceu pulando de 3 em 3 degraus a escadaria do castelo. Valéria esperava montada em Círios, que nem se sentiu o peso a mais de Horácio em sua mochila, e partiram. Era outono, o rio que passava ao lado do castelo corria manso e claro. Na floresta, os cascos de círios, pisando o chão coberto de folhas secas, faziam um tcheque-tcheque, bom de se ouvir. Horácio estava encantado. Nunca tinha na vida visto tanta coisa diferente. Passearam até anoitecer, cruzaram o rio, atravessaram a floresta, subiram as montanhas, mas mais alta que eles encontraram, de cima dela viram o castelo da Madraga, muito pequeno, lá longe, do outro lado da floresta, do outro lado do rio. Resolveram passar a noite ali mesmo. Círios foi pastar, a Valéria dividiu com Horácio uns sanduíches que ela tinha feito. O pão era duro, o recheio meio sem graça, e para acompanhar só havia água do cantil da princesa. Mas a noite estava linda e eles nem estavam, na verdade, com fome.
O rio brilhava lá embaixo, refletindo o luar. A brisa noturna trazia até eles o cheiro agradável de terra úmida e frutas silvestres. Dormiram ao relento e sonharam sonhos tão parecidos que foi quase como se eles estivessem no mesmo sonho. Montados em ciros, atravessaram os oceanos e cavalgaram nuvens. Na manhã seguinte, Horácio acordou com o canto dos passarinhos e o ronronar suave do seu estômago vazio. Valéria, que já havia acordado bem antes, trouxe um punhado de amoras colhidas no bosque. Você dorme demais, disse a princesa. Coma suas amoras e vamos. Círios nos espera. Partiram a galope. Ao mar, gritou Valéria. O príncipe tinha loucura por conhecer o mar. Mal conseguia acreditar no que havia lido e escutado sobre aquele montão de água tão grande que nem se viu o outro lado. Passou o dia todo pensando em ver o mar de perto. No galope de Círios, montanhas e florestas foram ficando para trás, mas o mar não era nada perto. Eles cavalgaram o dia inteiro e só chegaram já bem de noite, uma noite muito escura. Do mar só se percebia o barulho das ondas e o cheiro de maresia. Ver mesmo assim não se via nada. O pão dos sanduíches já tinha ficado ainda mais duro e o recheio não tinha mais a menor graça. Para acompanhar, também só havia água. Então o príncipe se lembrou do jantar no castelo. Se tinha uma coisa que a bruxa fazia, era cozinhar. Ai, como ela cozinhava bem! Principalmente no fogão a lenha, soprando uma a uma labareda para regular a temperatura. Ah, meu Deus, como uma baforada cozia no vapor as verduras e elas ficavam mais verdes do que quando ainda estavam na horta. Ou soltavam uma chama rápida no tempo exato para fazer a casquinha fina e crocante dos assados e grelhados. Suas batatas gratinadas eram famosas. Horácio foi dormir mais uma vez com fome. No dia seguinte, o príncipe acordou com os gritos das gaivotas e o ronco do estômago. Mas assim que se levantou e esfregou os olhos, esqueceu a fome. Nunca tinha visto nada parecido com o mar. De tão grande chegava a meter medo. E o colorido? Começava com o branco da espuma das ondas, depois ficava verde e um pouco mais longe azul. E o azul ia ficando mais escuro, até que bem longe, no horizonte, o azul escuro do mar se encontrava com o céu claro. Horácio e Valéria passaram o dia na praia, tomaram banho de mar, correram na areia, brincaram de fugir das ondas, cataram conchinhas, cavaram um buraco muito fundo, fizeram vários castelos. No final do dia, Horácio estava tão cansado e tão feliz que nem se importou de comer outra vez um sanduíche de pão duro e recheio sem graça. Acabou de mastigar, fechou os olhos e adormeceu. Passou uma parte da noite sonhando com o mar e outra sonhando com comida. Com a comida da madraga, batatas gratinadas, bolinhos de tapioca, broa de milho, que delícia! Biscoito de aveia e mel, pães de queijo, beiju, goiabá de munguzá. Ai, que delícia! Na manhã do quarto dia, Horácio acordou com muita fome. Valéria, que sempre acordava antes dele, havia catado marisco para o café da manhã. Umas conchinhas fechadas, difíceis de abrir. Dentro de cada uma havia um bichinho mole, com gosto de maresia. O príncipe se lembrou dos bolinhos de tapioca da madraga e quase chorou de saudade. Além do mais, o dia estava nublado e o colorido não era mais tão bonito. O mar estava azul escuro e mais adiante cinza escuro, quase preto. Lá longe,
O cinza escuro do mar se misturava com o cinza claro do céu e nem se via direito a linha do horizonte. Horácio quis voltar para casa. E aí? Valéria, vamos passar uns dias no castelo? Depois a gente passeia mais. O quê? Voltar pro castelo daquela bruxa horrorosa? Eu não acredito. A madraga não é tão má assim, Valéria. Só quando fica brava. E ela faz as melhores batatas gratinadas do mundo. Ai, o bolinho de tapioca dela, você precisa experimentar. Horácio, enquanto falava, ia ficando com os olhos molhados e a boca cheia de água. Mas, de repente, percebeu que Valéria olhava o mar distraída, sem nem escutar o que ele dizia. A princesa gostava era de aventura. Ela queria ir lá saber de voltar para o castelo. Vamos cavalgar pela praia até a Ponta Brava? Lá tem ondas enormes que explodem contra as pedras. A gente pode ver golfinhos e até baleias. Horácio acabou de lamber suas conchinhas de café da manhã. Montaram ciros e saíram a galope pela praia. Foram até a base de um penhasco, onde deixaram o cavalo esperando e começaram a escalar as pedras. Não foi nada fácil. No meio do caminho caiu uma chuva fina. Quando chegaram ao topo, Horácio sentiu frio. Pensou que se estivesse no castelo, Madraga poderia secar os dois num minuto com algumas baforadas mornas. Não viram golfinho nem baleia. Com o tempo nublado como estava, mal se via o mar de lá de cima. À noite, o príncipe voltou a falar sobre passar os dias descansando no castelo. Além de faminto, ele estava sentindo falta de um banho quentinho, de uma cama macia. Duvido que aquela bruxa me deixe entrar no castelo dela, respondeu a princesa. Só se eu espetar ela toda outra vez. Não se preocupe, eu falo com ela. A madraga, quando está calma, é bem boazinha. Você precisa experimentar as broas de milho dela. E as batatas gratinadas, Valéria, são deliciosas. Nesta hora, a voz de Horácio foi sumindo e seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Comovida com a emoção do príncipe, Valéria acabou concordando. Mas só uns dias, tá? Porque eu ainda tenho muito que conhecer o mundo. Na próxima semana, nós vamos descobrir o fim dessa história. Tchau, tchau, crianças!